Olá, internautas! Bem-vindos ao canal Nerd de Data. Com esse vídeo vamos dar continuidade, às nossas aulas de anatomia. Essa já é a nossa quinta aula de anatomia, Lembrando que ainda estamos aqui naquela parte introdutória da anatomia, São os vídeos introdutórios, falando mais geral sobre os tecidos. Lembrando que, inclusive, se você está acompanhando aqui nossas aulas, eu pulei, o assunto de articulações, exatamente porque eu não tenho uma facilidade tão grande para falar sobre articulações. Mas caso você queira, você aguarda aí que no futuro vamos ter aula sobre articulações aqui no canal. Ou se você quiser, você já pode aí pegar o livro, o Muri, que é o livro que nós estamos utilizando aqui para fazer essas aulas, e dar uma olhada lá, que é um assunto bem rápido, beleza? Com uns 10, 15 minutos você consegue fazer uma leitura. Então, nesta aula de hoje nós vamos falar aqui sobre o tecido muscular e sobre o sistema muscular. Nós vamos falar basicamente sobre essa parte introdutória, Vamos falar os tipos de músculos, vamos falar as suas características, vamos falar os formatos, vamos falar a contração dos músculos, de uma forma como é que acontece, os tipos de contração, e também vamos falar aquele clássico, que são as funções do músculo, beleza? E aí, vamos começar aqui, inicialmente, falando um pouco geral, sobre os músculos. Bom, temos aqui que o sistema muscular ele é formado, obviamente, por todos os músculos do corpo, sendo que eles aí cada um vai ter seu tipo de característica. Então, todos os músculos são formados por um tipo específico de tecido muscular. Esse tecido, como já vimos, você já deve saber aí pelas aulas passadas, na verdade, pelo ensino médio, as aulas de biologia do ensino médio que eu coloquei aqui no canal, nós vemos aí que os tecidos são formados aqui pela união de células, que são as células musculares. Pessoal, essa aqui que é importante, são essas células que dão as características dos músculos. Por quê? Essas células elas são contráteis e normalmente elas são longas. Por isso que ela é conhecida como uma fibra muscular, Isso que com certeza você vai se aprofundar um pouquinho melhor em histologia na sua universidade, se você paga ou não, mas já vem aqui que normalmente, um músculo, na verdade uma fibra muscular ou uma célula muscular, ela vai ser longa, E você olha, todo aquele filetinho, normalmente você pensa uma célula, você pensa uma coisa pequenininha, Já a célula muscular não, ela vai ser uma coisa longa, beleza? Vai ser uma coisa longa, normalmente estreitas e também serão contráteis, beleza? Vamos prosseguir aqui. Os músculos, eles movimentam as partes do corpo ou causam modificação temporária dos órgãos, do formato dos órgãos. Como você já deve também saber, normalmente ele vai movimentar as partes do seu corpo. Tudo que para você se levantar, para você resistir à gravidade, você precisa ter a ação dos músculos. Para você levantar sua mão, para você, eu estou falando aqui, eu preciso estar ativando e relaxando alguns músculos. E também, os músculos eles também causam modificação temporária do formato dos órgãos. Por exemplo, nas contrações peristálticas, muitas vezes para empurrar o alimento, para liberar, por exemplo, o seu esvaziar, melhor dizendo, a sua bexiga, o músculo detrusor, que inclusive vamos ver aqui no prosseguir das nossas aulas. E os músculos, o mais importante talvez aqui dessa aula, é que eles são classificados de acordo com o controle pela vontade, aparência estriada, ou não, e localização na parede do corpo. Então ele vai ser classificado em três, que vamos ver aqui ao longo dessa aula, que é o estriado esquelético, o estriado cardíaco e o liso, pessoal. Então vamos ver algumas características de cada um desses músculos, desses tipos de músculos ao longo dessa aula. Mas antes de prosseguirmos, já temos aqui uma classificação. Na verdade não é muito bem uma classificação, é só uma forma de entender melhor essa questão dos músculos quanto aos formatos. Então, nós vamos ter aqui, pessoal, os músculos, inicialmente alguns tipos de músculos planos. Normalmente esses músculos planos eles vão ter fibras paralelas, frequentemente com uma aponeurose, que nós vamos falar daqui a pouco sobre mais do que uma aponeurose. Como, por exemplo, nós temos o músculo oblíquo externo, que é o músculo plano largo, como podemos ver aqui nessa imagem. Mas, Jonathan, eu não sei o que é o músculo oblíquo externo. Calma, pessoal, isso aqui é só uma coisa introdutória. Ao longo das aulas de anatomia, nós vamos ver cada tipo de músculozinho, cada músculozinho, e vamos tentar aí memorizá-los. Mas aqui, por exemplo, nós temos, então, com relação aos formatos, nós temos os músculos planos, que nós temos aqui como exemplo o oblíquo externo, Nós também temos os músculos peniformes, Lembrando, isso aqui é quanto ao formato. Então, peniforme, você lembra de quê? Você lembra uma pena, Então, esses músculos peniformes vão ter relação à forma, ao formato, um formato de pena,
na organização de seus fascículos e podem ser semipeniforme, né, peniforme ou multipeniforme, né, como por exemplo o músculo extensor longo dos dedos, que é semipeniforme. E nós também temos, por exemplo, aqui ó, o reto femoral, que nós vamos ver aqui ó, nessa imagenzinha, que ele vai ser ó, um músculo peniforme, ele vai estar no formato de uma pena, né, por exemplo. E temos o músculo deltoide, que é esse daqui, ó, que é um exemplo de músculo multipeniforme, é como se fosse várias penas, que é aqui formando o músculo deltoide, que nós vamos ver também aí, ó, prosseguindo nossas aulas. Também temos com relação ao formato, né, os músculos triangulares, né? Os músculos triangulares ou convergentes, vamos já estar dizendo, né? Eles vão se originar, né, em uma área larga e vão convergir para formar um único tendão. Galera, né, não precisa nem explicar, é o músculo triangular, como por exemplo aqui ó, nós temos o peitoral maior. Pensa aqui, ó, tem uma base larga e vai estar convergindo ó, para um tendão. Além, desculpa aí meu triângulo, estou desenhando aqui com o mouse, não ajuda muito. Então vai ser aqui o triangular, né, com relação à forma. Nós também temos ainda, né, os músculos fusiformes, que têm formato de fuso, né, com um ou mais ventres redondos e espessos, de extremidades afiladas. Como assim? É o formato de um fuso. Bem simples, um fuso seria uma coisa mais ou menos assim como eu estou tentando desenhar aqui. Uma coisa assim, ó. Vai ter uma parte central aqui mais alargada, olha cá, e vai ter essas pontas deles aqui mais afiladas, como por exemplo, nós temos o seu bíceps, né? O bíceps braquial. Nós vamos ter aí, por exemplo, esse exemplo de músculo fusiforme com relação ao formato. Nós também temos alguns músculos, né, chamados de músculos quadrados, né, que ele tem 4 lados iguais, como por exemplo o músculo reto do abdômen, que é um exemplo aqui de um músculo quadrado, como podemos ver aqui na imagenzinha também. Foca na imagem, não só na minha voz, tentar pegar as duas coisas. Nós também temos alguns músculos, né, com relação ao formato de músculos circulares ou esfincterianos, né, o nome já está dizendo muito também, que circundam a abertura ou orifício do corpo, né, fechando-os quando se contraem, como por exemplo o músculo orbicular dos olhos, que fecha as pálpebras, como por exemplo nós temos aqui ó, o músculo circular, né? Você também deve lembrar de outro aí que é bem conhecido, né? Mas vamos deixar isso suas imaginações, beleza? Nós também temos, né, com relação a essa coisa de formato, pessoal, alguns músculos que têm muitas cabeças, né? Mais de uma cabeça, múltiplas cabeças, ou múltiplos ventres, né? Porque eles têm mais de uma cabeça de inserção ou mais de um ventre contrátil, respectivamente. Como, por exemplo, né, pessoal, os músculos bíceps, né? Olha o nome, bíceps, eles têm 2 cabeças de inserção, por exemplo, né, o bíceps braquial, que nós já falamos aqui. Nós também temos o músculo, olha cá o nome de novo, tríceps, então ele vai ter quantas cabeças de inserção? 3 cabeças de inserção, né, como o tríceps braquial. E os músculos, né, digástricos e gastrocnêmio. Olha o nome, pessoal, digástrico, né? Tem 2 ventres, né? No primeiro, a organização é em série e no segundo, né, em paralelo com relação, por exemplo, aqui ao músculo digástrico, né, que inclusive nós temos aqui, ó, como exemplo, o homo iódio. Então nós temos aqui a imagem, ele vai ter 2 ventres, né, o músculo digástrico, isso com relação a também a forma. Beleza? Então, com relação ao formato, ele fixou, né? Temos aí só relembrando, né? Lembrando que a anatomia é repetição para memorizar. Nós temos os músculos planos, os músculos peniformes, músculos fusiformes, músculos triangulares, músculos quadrados, músculos circulares e nós temos aí com relação aos músculos, né? Que tem também muitas cabeças e múltiplos ventres. Beleza? Jonas, é muito nome, não vou decorar isso nunca. Vai aos poucos aqui. Mas eu não consegui pegar a metade do nome dessa aula. Assiste de novo. Ao longo das outras aulas nós vamos repetir muitas coisas que estamos falando aqui. Então você também vai estar memorizando aos poucos. Beleza? Vamos aos pouquinhos que nós vamos conseguir memorizar isso aqui tudo. Então, continuando, né? Nós tínhamos aqui, ok? Deixa eu voltar aqui. Nós tínhamos a divisão aqui dos músculos, né? Nós fizemos aqui a classificação, né? Em estriado esquelético, estriado cardíaco e liso. Vamos partir agora para vermos um pouco mais sobre os músculos esqueléticos, ou seja, o músculo estriado esquelético.
Então nós temos aqui ó, uma tabelazinha que tem no Moodle e nós também temos aqui algum resuminho aqui pelo slide. Vamos começar por aqui, depois vamos aqui para a tabela, beleza? Bom, então os músculos esqueléticos, né, eles vão ter porções carnosas, avermelhadas e contráteis, formadas por um músculo esquelético estriado. Aí você já pode me perguntar, como assim, Jonas, o músculo ele é estriado? Pessoal, isso aqui é com relação à histologia. E já aqui na imagem, ó, você consegue ver, né, como esse músculo ele tem várias estrias, né? Na microscopia óptica, você vai ver vários tracinhos pretos, né, umas coisinhas mais escuras. É por isso que ele é considerado um músculo estriado. Então vai ser esquelético estriado. Beleza? Vai ter as porções carnosas avermelhadas, que é exatamente o músculo, né? E a maioria também vai ter ó, porções brancas não contráteis, né, que serão os tendões. Normalmente vai estar ficando aí no final, né, desse músculo. E os tendões, né, de alguns músculos vão formar lâminas planas ou aponeuroses, né, como eu falei para vocês no último slide, que fixam o músculo ao esqueleto. Então, pessoal, a função disso é basicamente fixar o músculo, né? O músculo, para ter a sua função, né, de sustentação, para ter sua função de movimentação, ele vai ter que estar fixo em alguma coisa, né? Como, por exemplo, ao esqueleto. Então, um tendão que vai ser composto principalmente de fibras colágenas para estar fazendo essa ligação, né, e fazer com que a função do músculo seja exercida. Quase não saiu. E muitas vezes também, né, para facilitar, ainda bem para facilitar tem que ter alguma coisa. O nome do músculo indica sua função, né? Como também indica os ossos associados, a posição e ao tamanho. Como inclusive na nossa aula inaugural, aqui falando sobre anatomia, nós vimos que muitas coisas da anatomia vão ter essa regrinha aqui, né? O nome, né, vai estar associado a alguma função, a alguma coisa que está relacionado ao nome daquela coisa, né? Seja um músculo, seja um osso, vai estar sempre tentando associar a alguma coisa, como vimos aí nos vídeos passados. Beleza? Agora vamos aqui para a tabelinha. Nós temos aqui o tipo de músculo, né, que nós já vimos, que vai ser o músculo estriado esquelético. Então nós temos aqui uma imagenzinha, né, que é os músculos, os núcleos, né, das células, essas estrias, né, na característica do músculo estriado esquelético. E com relação à localização, nós temos que formam, né, músculos grandes, nominados, né, como por exemplo o bíceps braquial, fixados ao esqueleto e a face dos membros, né, parede do corpo e cabeça e pescoço, como eu falei para vocês. Ele vai estar se fixando, né, em algo do seu corpo para que ele exerça a sua função, né, de contração, de resistência e etc. Com relação à aparência das células, né, vamos ter fibras cilíndricas grandes, muito longas, né, olha cá, não ramificadas, tá? Com estriações transversais dispostas em feixes paralelos. Olha cá, várias estriações, né, transversais paralelas, como tem aqui na imagenzinha, né? Com múltiplos núcleos periféricos, na periferia da célula. Mas lembrando que isso aqui você vai ver mais aprofundadamente, aí, mais aprofundado, né, em histologia. E com relação ao tipo de atividade, né, ele vai ter uma contração intermitente, né, ou só em alguns momentos, acima, obviamente, de um tônus basal para que ele tenha o seu efeito. E sua principal ação é produzir movimento, né, com uma contração isotônica através do encurtamento, ou seja, uma contração concêntrica. Lembrando, calma que vamos falar isso aqui um pouquinho mais ao decorrer dessa aula com relação à contração, né? O relaxamento controlado, né, uma contração excêntrica, né, ou manter, né, a posição contra a gravidade, outra força de resistência sem movimento, né, que é uma contração isométrica, beleza? Mas calma, mais uma vez, se você não entendeu isso aqui da contração, vai com calma que a gente vai ver aqui ao longo desse vídeo ainda com relação à contração, beleza? Então, lembrando, tipo de atividade, contração intermitente acima de um tônus basal. Sua principal ação é produzir movimento, né, uma contração isotônica, ou seja, com a mesma tonicidade, através do encurtamento, né, uma contração concêntrica ou relaxamento, né, que é uma contração excêntrica. Você já pode tentar imaginar o que seria isso, né? Ou manter a posição contra a gravidade, né, outra força de resistência sem movimento, que seria uma contração isométrica, ou seja, não houve variação de tamanho. Mas calma, vamos ver isso aqui daqui a pouquinho.
Observe aqui também, né, que você poderia imaginar, pô, eu estou parado em pé. Vai ter algum músculo que vai estar ativo? Vai, né, pessoal? Por quê? Porque, por causa da força de gravidade. Se você estivesse totalmente relaxado, se nenhum músculo seu estivesse contraído, você se patifaria no chão feito uma batata, entendeu? Você só cairia no chão. Então, para nós ficarmos em pé, melhor, para nós ficarmos sentados, nós precisamos aí ter vários músculos contraídos, né, para que nós possamos ficar numa posição correta. Na verdade, sentados, você vai estar aí com o seu tronco para cima, em pé também, mas vamos ter sim alguns músculos, tá? Contraídos, beleza? Não é porque você está parado que os seus músculos estão aí relaxados. Não vá por essa lógica não. E com relação à estimulação, né, pessoal, uma coisa que é muito importante aqui, ela é voluntária ou reflexa, né, pela divisão somática do sistema nervoso, beleza? Que vamos ter aqui, né, com relação ao sistema nervoso, que também veremos mais à frente, vai ter o sistema nervoso autônomo, o sistema nervoso somático, né, autônomo ou visceral, e o somático, né, que você vai ter o controle, você vai ser uma estimulação voluntária, né? Por exemplo, você não está aqui de repente sua mão começa a saltitar aleatoriamente, então você tem controle. Não, né, pessoal? Você tem controle, ou seja, você está controlando aquele músculo, né? Você vai estar mandando sinais para que aquele músculo funcione naquela hora. Olha aí para sua mãozinha agora, olha para sua mão, você fala, levanta a mão, né? Se você só falar, não vai acontecer nada. Mas agora, se você quiser que sua mão levante, é bem intuitivo, né? Que você vai simplesmente levantar a sua mão. Agora, por exemplo, né, já adiantando aqui, o coração ele vai ter o quê? O músculo estriado esquelético. Você não consegue falar ou controlar, para coração agora, para coração agora. Não, né, pessoal? Ele vai ser involuntário. Então, nós temos aqui que, inclusive, né, o músculo voluntário serão os músculos esqueléticos. Beleza, pessoal? Deu para entender? Então, vamos continuar. Então, pessoal, na verdade, antes de prosseguirmos, né, deixa aqui mostrar para vocês essa imagenzinha que também tem no Moodle, né, que fala que mostra, na verdade, né, os músculos superficiais. Lembrando, contudo, né, que vamos ao longo desse curso de anatomia aprofundando, vendo os músculos mais profundos, beleza? Que é só uma imagenzinha para que você possa ver aí uma vista completa, né, dos músculos superficiais do seu corpo. E você já vê, né, como o nosso corpo ele basicamente é todo protegido, na verdade ele é todo como se fosse uma capa, né, cobrindo o nosso corpo aí de músculos para que nós possamos, né, ter todas essas nossas ações, né, que apresentamos. Então, agora sim, continuando, né, vamos aqui direto agora para a contração dos músculos. Pessoal, nós temos três tipos de contração. Nós temos a contração reflexa, a contração tônica e a contração fásica. A contração fásica ela é ainda subdividida em isotônica e isométrica, que era aquilo que nós estávamos vendo ainda agora, né? Na contração reflexa, né, nós temos basicamente, por exemplo, os movimentos respiratórios do diafragma, né, que são controlados na maioria das vezes, né, por reflexos estimulados pelos níveis sanguíneos de oxigênio e dióxido de carbono, assim como também, por exemplo, um reflexo que é chamado, né, de miotático, né, que resulta, né, em movimento após um alongamento muscular produzido pela percussão de um tendão com um martelo de reflexo, né? É aquela velha imagem, né, do Chaves, né? Chiquinha lá e Chaves e Kiko, não sei agora muito bem, eles sentem um lugar, vai lá e dá uma batida no martelo e ele dá um chute com a outra perna, né? Na verdade, no Chaves, mas não é assim que acontece, né? Você também tem essa contração reflexa quando, como eu acabei de falar, o tendão ele é estimulado, como se houvesse um estiramento. Aí o seu corpo, ele como reflexo, ele vai estar aí contraindo aquele músculo, né? E você normalmente dá aquele famoso chute, beleza? Então nós temos aí a contração reflexa, que inclusive, né, é um pouco engraçada, porque eu acabei de falar para vocês, né, que os músculos esqueléticos, eles são voluntários, mas ainda assim, né, alguns aspectos da sua atividade são automáticos, né, como por exemplo, estes reflexos, beleza? E obviamente, né, não são controlados pela vontade, né? Temos também a contração tônica. A contração tônica que é aquilo que nós chamamos de tônus muscular. Mesmo quando estão, né, entre aspas, aqui relaxado, os músculos de um indivíduo consciente estão quase sempre levemente contraídos. Foi como eu falei para vocês, pessoal. Quando vocês estão em pé, vocês estão com alguns músculos contraídos, né? Vai estar aí
o músculo vai estar com uma certa firmeza, né? Ajudando aí na estabilidade das articulações e na manutenção da postura, né? Enquanto mantém o músculo pronto para responder a estímulos apropriados. É como, por exemplo, deixa eu tentar desenhar um gráfico aqui, não vai ficar muito bem porque eu estou no mouse. Então, digamos que aqui fosse para que haja uma contração, esse gráfico precisa, essa reta aqui precisa atingir esse grau aqui. Tem que atingir esse grau aqui, vocês conseguem compreender? Tem que atingir aqui. Aí o que acontece? Se não tivesse nenhuma contração tônica, né, nós estaríamos aqui, ó, parados, zerados. Mas nós temos uma contração tônica, então é como se nós estivéssemos, ó, sempre aqui. Então tá mais perto de acontecer o quê? De chegar aqui e ocorrer uma contração mesmo, uma contração fásica. Então essa contração tônica tanto mantém, né, a nossa firmeza, a nossa postura, quanto ajuda, né, quanto aí fica mais próximo, né, desse limiar, digamos assim, para responder a um estímulo apropriado. Deu para entender? Como, por exemplo, né, esse tônus, né, ele só está ausente quando nós estamos dormindo, né, que a gente vai estar totalmente relaxado, né, um sono profundo, ou sob, né, anestesia geral, que nós vamos estar aí sem essa contração tônica, beleza? Que é o tônus. Lembrando também, né, pessoal, que com relação ao músculo, uma coisa que eu devia ter falado logo no começo da contração, nós temos que entender que nós vamos ter basicamente 2 pontos aí para que a gente possa entender essa contração, né? Que é com relação à fixação do músculo. Como eu falei para vocês, né, vai ter o músculo lá, vai ter a parte avermelhada e muitas vezes também terá o tendão. Esses tendões ou músculos, eles estarão fixos em alguns lugares, né? São os locais de fixação. O lugar mais próximo aqui, ó, dessa parte medial do corpo, né, vamos chamar de proximal, né? A fixação proximal, que também é chamada de origem, enquanto a extremidade, né, distal, ela vai estar sendo chamada de inserção, que é normalmente, né, essa inserção é aqui que é móvel. Normalmente a proximal, né, a origem ela não é móvel, e aí sim a distal, como por exemplo aqui, né, a proximal seria aqui e a distal seria aqui. Para ocorrer o movimento, a distal é que teria que se mover. Como é que ocorre isso? Através de puxar. Na verdade, ele não empurra, o músculo não está empurrando, aqui não tem essas fibras, não empurram assim, não faz essa força assim para esse lado aqui não. Elas fazem uma força de puxar. Então essa parte aqui fica fixa e essa parte aqui é puxada. Então o músculo ele vai ter o seu trabalho. Inclusive, se nós conseguirmos imaginar, pensar, né, já uma dica aí para o futuro, imaginar na origem e na inserção dos músculos, normalmente nós já vamos saber o que ele faz. Não precisamos decorar. Porque se sabemos qual é a origem, sabemos qual é a inserção, e normalmente sabemos que a inserção, normalmente, não sempre, é que se locomove, né? Então nós já vamos saber mais ou menos qual é a função daquele músculo, né? O que é que ele vai estar fazendo, sem precisar decorar. Beleza? Então, continuando aqui, agora vamos para a contração fásica. E, como disse para vocês, né, existem 2 tipos principais de contração musculares fásicas, né, ou ativa, que são as contrações isotônicas, né, que, como já está dizendo, né, ele vai manter o mesmo tônus, vai mudar o comprimento, né, em relação à produção de movimento, como por exemplo aqui, ó, a contração isotônica, nós vamos ter 2, que é a concêntrica, ou seja, lembrando, isotônica, o tônus vai ser o mesmo, mas vai mudar o comprimento, né, em relação ao movimento. Como, por exemplo, aqui ó, nessas 2 imagens, na B e na C. Sendo que nós temos 2 tipos, que é a concêntrica e a excêntrica. Na concêntrica, né, na contração concêntrica, o movimento decorre do encurtamento muscular. Enquanto na contração excêntrica, o músculo ele vai estar se alongando. Inclusive, né, essa característica aqui da contração concêntrica que vai estar diferenciando amadores de atletas profissionais. Os atletas profissionais, muitas vezes, eles vão ter, né, essa contração concêntrica bem mais forte, né? A capacidade de aplicar força, né, vai ser excepcional, né, por meio da contração concêntrica num atleta, né, que vai estar, como eu falei para vocês,
diferenciando. E a excêntrica é exatamente como se fosse um relaxamento, né? No qual o músculo ele vai se alongar, né, ao contrair. Isso é, ele vai sofrer um relaxamento controlado e gradual enquanto exerce uma força reduzida contínua, como ao desenrolar uma corda. Pessoal, olha o seguinte, essa coisa aqui ela é muito importante. Você pode imaginar, beleza, só a concêntrica é importante, né? Por exemplo, concêntrica, você vai estar aí, por exemplo, levantando um peso, aí você, nesse movimento, né, vai ter uma contração concêntrica, como por exemplo aqui, ó, a força gerada pelo músculo é maior que a força da gravidade, no caso, né, para levantar, e aí vai estar encurtando aqui o músculo deltoide, por exemplo, nessa imagenzinha. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês que é muito importante isso, porque, pessoal, sempre essas duas forças, sempre essas duas contrações vão estar caminhando juntos. Por quê? Para você, pessoal, conseguir contrair um músculo, muitas vezes você vai precisar relaxar outro. Isso é um reflexo que, inclusive, será estudado mais profundamente na fisiologia. Como, por exemplo, para você caminhar, você vai ter que ter aí uma série de ligações elétricas, digamos assim, para que você contraia um músculo, relaxe outro, contraia uma perna, relaxa a outra, mas tem que ser um relaxamento e a contração controlados, porque senão você ia cair. Imagine se você pisasse num e a outra ficasse lá molenga, você ia virar, né? Tombar, igual tem um joguinho por aí que é um cara todo mole. E você não é assim, na verdade, né? Você está sempre com a contração e o relaxamento controlado e basicamente sempre contraindo, né? Por exemplo, imagine se o meu músculo extensor fosse contrair no mesmo momento do meu músculo flexor, do meu braço, por exemplo. O meu braço ia ficar o quê? Ia ficar parado. Para eu flexionar o braço, para você flexionar o braço, o seu extensor vai ter que relaxar. E assim nós vamos ter várias coisas no nosso corpo, né, com esse tipo de contração, beleza? Essa contração aí isotônica, que é dividida mais uma vez em concêntrica e excêntrica. Inclusive, pessoal, mais uma dica aqui para anatomia. Sempre que vocês estiverem estudando, envolver movimento, envolver músculo, tentem enxergar isso em você. Tenta fazer, tenta imaginar em você aí uma contração reflexa, uma contração tônica, uma contração fásica. Quando for mais à frente e nós começarmos a falar os músculos, tenta identificar esse músculo em você, tenta perceber esse músculo em você. Então sempre tenta colocar na prática, né, se você não tem ninguém aí para testar, em você mesmo, para que você possa deixar a anatomia de uma forma prática, né, com o seu próprio corpo, e vai ser aí muito bom para você memorizar. E também, né, com relação à contração, que a gente não fala muito, é a contração isométrica, né, que também ela é mais um pouco intuitiva, né? Porque o comprimento do músculo ele vai permanecer igual, não há, né, obviamente, então, o movimento, mas a força, a tensão muscular aumenta acima dos níveis tônicos para resistir à gravidade ou a outra força antagônica. Como, por exemplo, nós também temos aqui, ó, na contração isométrica, ó, o músculo ele não mudou. Aqui você teve a contração concêntrica, né, para mudar o comprimento. Depois que você chegou aqui, ó, você fica com a contração isométrica, ou seja, o músculo ele vai estar tensionado, mas ele não está mudando de tamanho. E ele também, né, pessoal, não vai estar aí apresentando movimento, vai ter ausência de movimento, mas a tonicidade está lá, né? Ele está com um tônus, beleza? Deu para entender? Contração fásica isométrica. Show de bola? Beleza? Bom, pessoal, então vamos continuar. Na verdade, pessoal, antes de continuar, né, faltou aqui uma coisinha para nós falarmos ainda, que é esse quarto ponto aqui, né, que a unidade funcional de um músculo é a unidade motora, formada por um neurônio motor e pela fibra muscular que ele controla. Então nós temos aqui, né, que a unidade estrutural de um músculo é a fibra, né, de músculo estriado esquelético, mas a unidade funcional de um músculo é a unidade motora, né? Como eu falei para vocês, que é formada por um neurônio motor e pela fibra muscular que ele controla. Lembrando, é claro, né, a gente vai ver isso mais à frente, que
Para que nós possamos contrair o músculo, nós vamos ter que mandar uma informação lá para o músculo através de um neurônio. Esses nervos vão perfurar, né, o neurônio e vão estar inervando. Mais uma vez, veremos isso um pouco mais à frente na anatomia e vocês vão se aprofundar nesse assunto na fisiologia. Com isso, vai ocorrer a contração. Por isso, a unidade funcional, né, é a unidade motora, mais uma vez, lembrando, pela terceira vez, formada por um neurônio motor, que vai ser esse neurônio que vai estar levando a sinapse, que vai estar levando a informação de contração, e pela fibra muscular, que ele controla. Beleza? Lembrando mais uma vez, né, que a unidade estrutural de um músculo é a fibra do músculo estriado, enquanto a unidade funcional é a unidade funcional, né, é a unidade motora. Beleza? Deu para entender? Agora sim, vamos continuar de boa. Bom, pessoal, então vamos aqui agora, né, para o músculo estriado cardíaco, que é o segundo. Falamos que tinha 3 lá no começo. O músculo estriado cardíaco, como já está dizendo, ele forma a parede muscular, né, do coração, que é chamado aí de miocárdio, beleza? É esse músculo. Ele também, né, encontra assim um pouco, né, dele, né, nas paredes da aorta, veias pulmonares e veia cava superior, lá no coração. As contrações, elas não são voluntárias, elas são contrações involuntárias, como eu falei no começo. Voluntárias, nós só teremos contrações voluntárias lá no músculo estriado esquelético. Beleza? Mais uma vez aqui, vamos para aquela parte da tabelinha aqui. Nós temos o tipo de músculo, que é o músculo estriado cardíaco, que vamos ter essa configuração aqui histológica, né? Vai ter o núcleo, os discos intercalados, né? As estrias, e as fibras, né, musculares, que inclusive, né, na histologia, para você diferenciar, vai ser entre o músculo estriado cardíaco e o esquelético, vai ser esses discos intercalados aqui, que vão ser fibras, né, bem pretas mesmo, lá no seu microscópio. Beleza? Então, vamos aqui continuando essa tabelinha. Nós temos, com relação à localização, já falei para vocês, né? Encontra-se no músculo do coração, né, que é o miocárdio, e partes adjacentes dos grandes vasos, como a aorta e a veia cava. Com relação à aparência das células, elas têm fibras mais curtas que se ramificam e anastomosam com estriações transversas paralelas, mesma coisa do outro, né? E conexão término-terminal por junções complexas, né? Que são esses discos intercalares, né? Que são conexões, né? Junções complexas, meu Deus. E também, né, elas apresentam um núcleo único e central, diferente, né, do músculo estriado esquelético, que eram mais de núcleos e periféricos. E agora está começando a chover pra caramba, vou ver se eu fecho a janela aqui para diminuir o barulho, que talvez vocês estejam escutando. Bom, pessoal, então, dando continuidade, né, aqui na tabelinha, com relação aos tipos de atividade, ele vai apresentar uma contração rítmica, contínua, rápida, forte, né, que bombeia, né, o sangue do coração. Lembrando que, obviamente, a função do músculo estriado cardíaco, obviamente no coração, vai ser de bombear o sangue. Lembrando que o nosso coração é nada mais nada menos do que uma grande bomba de sangue. Beleza? E com relação à estimulação, é involuntária, né? Estimulação e propagação intrínsecas, miogênicas. A velocidade e a força da contração são modificadas pela divisão, autônoma do sistema nervoso, né, que vai ser aí a modulação, que também você vai ver mais na fisiologia, se vai contrair mais forte, mais fraco, mais rápido, mais devagar, esse tipo de coisa. Beleza? Deu para entender? Músculo estriado cardíaco, bem simples, bem rápido. Então, para finalizar essa aula, vamos falar um pouquinho agora sobre o músculo liso. O músculo liso, porque ele é liso, é porque ele não tem estriações, então eles não apresentam estriações, forma, né, uma grande parte da camada intermédia das paredes do vaso sanguíneo, dos vasos sanguíneos, né? Então, um local, né, fácil para você chutar onde você vai encontrar músculo liso é nas paredes dos vasos. Também constitui, né, a parte muscular das paredes do trato digestório e dos ductos, como eu já falei, né, para vocês anteriormente. Logo no começo da aula, né, que tinha essa coisa, né, dos movimentos peristáticos e mais no trato digestório, né, para empurrar o alimento, por exemplo. Ele também forma, né, também o músculo eretor dos pelos, né, que você vai encontrar na pele, lá quando você fica arrepiado. É formado aí esse músculo eretor do pelo por músculo liso.
E como também já falei para vocês, né, no músculo estriado esquelético, que voluntário era tão somente o músculo estriado esquelético, né? Eu acho que eu falei errado, né? Como eu falei para vocês quando estava falando aí sobre o músculo estriado cardíaco, que o músculo estriado esquelético era o único voluntário, logo o músculo liso também vai ser involuntário, assim como o cardíaco. E mais uma vez agora, para finalizar na tabelinha, nós temos aqui uma foto, né, uma foto histológica, um desenho, mostrando as fibras musculares, né, e o núcleo, já que a localização, né, nós vamos encontrar nas paredes das vísceras ocas e vasos sanguíneos. Vamos também encontrar na íris, né, vamos ter o músculo lá da íris para você controlar aí a passagem de luz, e corpo ciliar do olho, né, fixado aos folículos pilosos, né, da pele, né, que formando aí o músculo eritor do pelo. E com relação à aparência das células, nós já temos aqui também uma fotozinha, mas vamos ver, são fibras fusiformes. E lembrando mais uma vez, ó, fusiforme, formato de fuso, vai ter uma parte aqui central mais alargada e duas pontas mais finas. Com relação, né, também vão ser pequenas, né, isoladas ou aglomeradas. Mais uma vez, sem estriações e com núcleo único e central. Com relação ao tipo de atividade, nós temos uma contração fraca, lenta, rítmica ou tônica mantida. Sua principal ação é impulsionar substâncias, né, que é a peristalse, né, e restringir o fluxo, né, fazendo aí a vasoconstrição e atividade esfincteriana, né, os esfíncteres. Então, vai estar uma contração fraca, né? Lembra aí, por exemplo, do alimento passando no seu trato digestório, né? Não é uma coisa rápida, é uma coisa devagar, né? Fraca, ela é lenta, ela é rítmica, né? Ou com uma certa tonicidade mantida. E vai estar o quê? Impulsionando o alimento, né? A peristalse, tá? Essa coisa de impulsionar substâncias. Ou nos vasos sanguíneos, né? Ela pode restringir o fluxo. Lembra? Vamos dizer que estamos vendo aqui um corte transversal de um vaso sanguíneo. Então o músculo aqui vai estar contraindo, né? E vai estar diminuindo a luz, né, desse vaso e consequentemente, né, diminuindo, né, restringindo o fluxo, chamado aí de vasoconstrição. Ou atividade, né, é esfincteriana, também é de contrair, né? E com relação à estimulação, né, como já vimos, é involuntária pela divisão, mais uma vez, autônoma do sistema nervoso. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido essa aula. Chegamos até o final dela. Mais uma vez, como sempre, dúvidas, você pode deixar aqui embaixo nos comentários, tá beleza? Que nós aqui do NetData vamos te responder com a maior rapidez possível que nós consigamos aqui responder para vocês. Mas, antes de tudo, não esqueça de dar um like nesse vídeo, né? Um gostei, porque isso nos ajuda muito e outras pessoas também vão ver nossos vídeos, né? Quando vocês derem like. E também não esquece de inscrever-se no nosso canal, caso você não seja inscrito ainda. Para quê? Para que quando nós postarmos novos vídeos, você fique informado, né? Você consiga ver aí no YouTube. Beleza? Lembrando, né, que ainda estamos aqui nessa parte inicial das aulas de anatomia. E estou tentando pegar meu jeito de falar, essa coisa meio didática de anatomia. É complicado, né? Porque é uma coisa muito de decoreba, de repetição. Mas aí, aos poucos eu vou me adaptando e também vocês aí que estão acompanhando vão adaptando a minha voz, ao meu jeito. E a gente pode aí prosseguir para que nós, né, possamos estar aprendendo em conjunto. Beleza? Então é isso. Obrigado por assistir até o final. Se você chegou aqui, né, é o final. Tchau e até a próxima. Fui.